Olá, querida Rosiane. O relato que te mandei pelo WhatsApp do canal pode parecer complicado de entender, por isso vou dividi-lo em algumas partes para melhor entendimento dos seus escritos. Meu nome é Débora. Moro desde 1966 na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas sou natural do Maranhão. Nasci em Icatu, considerada a cidade mais antiga do Maranhão. Atualmente estou com 87 anos, sou viúva, tenho filhos, netos e 3 bisnetos que amo muito. Fui uma criança feliz e uma adulta tranquila, consciente das responsabilidades que a vida nos reserva. Como disse, vim para o Rio de Janeiro no ano de 1966. Eu estava com 29 anos, já era casada há um bom tempo e já tinha meus filhos. Meu marido era militar e ficava muito tempo fora de casa, pois ele estava lotado em um quartel no centro do Rio de Janeiro e nós morávamos em Petrópolis, que fica muito distante. O fato de termos escolhido morar em Petrópolis é que minha família, por parte do meu marido, tinha uma bonita e confortável casa lá, e uma prima do meu marido morava bem próximo. Então não ficaria sozinha com as crianças, pois teria alguém da família para me ajudar caso precisasse. Dito isso, vou agora dividir o relato em partes, começando quando estava para completar 6 anos e ainda morava no Maranhão. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava para completar 6 anos. Minha mãe faria uma festa e convidaria, além de parentes e amigos, alguns vizinhos. E entre esses vizinhos estava a Dona Cândida, que chamávamos carinhosamente de Dona Cacá. Ela era já bem idosa, benzedeira, parteira, tinha trazido ao mundo quase todos ali. Minha mãe tinha muito respeito por ela, todos tinham. Na noite anterior à festa, eu estava sentada na sala de estar, junto com minha mãe e meu pai. Estávamos ouvindo um programa no rádio, quando olho para a porta, em forma de arco, que dava para o corredor. Esse corredor dava para a cozinha. E vejo um bonito rapaz passando do corredor e indo na direção da cozinha. Sem pensar muito, me levantei e fui na direção onde ele estava. Entrei na cozinha e o vi sentado tranquilamente na cadeira, como se estivesse me esperando. Entrei e sorri para ele, que sorriu de volta. Então tivemos o seguinte diálogo. Olá, Débora. Como você é bonita, pequena. Quem é você? Como sabe meu nome? Você é algum amigo do papai? Não, eu sou o seu amigo. Mas você ainda não sabe disso. Muitas coisas ainda vão acontecer e um dia você se lembrará de mim. Nesse momento, minha mãe me chamou e ele disse: Vá, não se preocupe. Esse não será nosso primeiro encontro. Agora que sei como chegar até você, nos veremos muitas vezes. Minha mãe tornou a me chamar e, sem muito entender o que tinha sido aquilo, voltei para a sala. Esse foi o primeiro encontro que tive com João Miguel, a pessoa mais importante da minha vida, meu primeiro amor. Devo confessar que sempre vi pessoas mortas. Minha mãe sabia disso e conversávamos normalmente sobre, pois foi aconselhada por Dona Cacá
a me acostumar desde cedo ao mundo sobrenatural. Dona Cacá dizia que essa era a minha missão, e quanto antes aceitasse, para mim seria melhor. Então, mesmo ainda sendo muito criança, sabia a diferença entre espírito e encarnado. E João Miguel definitivamente não era um espírito. Voltei para a sala e disse aos meus pais que tinha um rapaz na cozinha. Imediatamente, meu pai se levantou e foi até lá, mas não encontrou nada. Naquela noite, tive o primeiro sonho com ele. No sonho, eu era uma mulher adulta e que estava apaixonada por ele. Mas esse amor era proibido, por isso éramos somente amigos. Ele morava em uma bonita casa, no alto de uma serra, e no sonho sempre nos encontrávamos em dias de festas, como Natal, Carnaval, casamentos, aniversários. Sempre nos olhávamos e eram olhares apaixonados, mas ficávamos somente nos olhares, pois não nos atrevíamos a qualquer coisa além disso. Eu tinha 6 anos, mas incrivelmente entendia tudo o que tinha sonhado. Acordei com um sentimento de perda, uma tristeza que não conhecia. Era o dia do meu aniversário e meus pais tinham feito um lindo café da manhã para mim e à noite seria minha festa. Meus pais estavam muito felizes, me abraçando, me beijando, mas eu estava muito triste e não sabia o porquê. Contei para minha mãe o sonho. Ela ficou espantada com tantos detalhes que dei. Disse a ela que o homem do sonho se chamava João Miguel e era o mesmo homem que estava na cozinha. Como via e falava com espíritos, minha mãe achou que era mais um. Ficou em alerta, mas nem tanto. Na hora da minha festa, eu estava sentada na sala, abrindo um presente que a prima da minha mãe tinha me dado. Então olhei para a mesma porta que tinha olhado antes e vi mais uma vez aquele rapaz passando pelo corredor, indo na direção da cozinha. Corri até ele. Eu era só uma criança, e nessa idade as crianças não entendem o que é sentimento. Mas o que eu sabia era que meu coração batia muito forte. Naquele momento, eu sentia uma saudade de alguém que nunca tinha visto. Uma saudade de alguém que não sabia quem era. Quando entrei na cozinha, não vi ninguém. Então comecei a chorar. Chorava de dor. Naquele momento sentia como se tivesse perdido alguém muito, muito especial. Era esse tipo de dor. Dona Cacá entrou na cozinha e me abraçou. Eu disse a ela que aquele rapaz estava ali. Ela, como sempre, com aquela voz doce, disse para eu não me preocupar e nem deixar que os sentimentos dos outros espíritos me controlasse, para eu lembrar que quem estava no controle era eu e que eu tinha que ditar as regras. Falei para Dona Cacá que ele não era um espírito, que eu conseguia saber quando via um, mas ela começou a me explicar, dizendo que eu ainda era muito pequena e que tinha muito a aprender, mas que no momento a única preocupação que eu deveria ter era de ser criança e curtir minha festa. Não parei mais de sonhar com João Miguel. Todas as noites eu sonhava. Por ser ainda muito pequena, não entendia que aquilo não era sonho. Eram encontros reais de uma vida que no futuro seria minha.
Continuei tendo esses sonhos até os meus 12 anos. Eu era aquela mulher, sabia disso. Sentia que aquela vida era minha, mas não era uma vida do passado. Era como se eu e aquela mulher fôssemos a mesma alma, vivendo no mesmo corpo, em um espaço diferente. Convivi com isso dos 6 aos 12 anos, entre sonhos e alguns poucos encontros com João Miguel. Nesses encontros, ele sempre falava que éramos amigos de longa data e que um dia eu me lembraria dele. Então, do nada, parei de sonhar e não encontrei mais com João Miguel. Com 12 anos, já entendia que saía do corpo. Já sabia o significado de viagem astral, pois desde muito cedo o sobrenatural fazia parte da minha vida. Cheguei à conclusão, na época, que João Miguel era um encarnado e que nos encontrávamos através de viagem astral. No começo, não conseguia entender por que não sonhava mais, mas depois me acostumei com a ausência de sonhos e dele. Estava entrando na pré-adolescência. Tinha outras coisas para pensar e fazer, e não queria ser reconhecida como a esquisita da escola. Segui vivendo minha vida como qualquer pessoa normal. Me formei, conheci um rapaz muito bom, um militar que vinha de uma ótima família. Me casei com ele e constituí família. Agora voltamos ao ano de 1966. Eu então com 29 anos, já casada, com filhos. Meu marido tinha sido transferido para a cidade maravilhosa e fomos morar em Petrópolis. Como disse, a casa era muito linda, situada em um bairro muito bom. Meu marido ficava muito tempo fora e eu tinha a companhia apenas das crianças, mas a maior parte do tempo ficava muito só, pois meus filhos estudavam em tempo integral. Eu os levava para a escola de manhã e aproveitava para fazer minha caminhada. E foi em um dia desses que o encontrei. Reconheci João Miguel assim que o vi. Estava voltando da minha caminhada e quando estava quase chegando na minha casa, o vi saindo da dele. Reconheci aquela casa no alto de uma serra imediatamente. Era a casa dos meus sonhos. Parei assustada e ao mesmo tempo emocionada. Pensamentos há muito esquecido voltaram como uma avalanche na minha cabeça, e ao olhar João Miguel, era como se estivesse me olhando pela primeira vez. Só aí me dei conta que eu era aquela mulher. Não sei se consigo me explicar, mas sabia que aquele era o nosso primeiro encontro. Foi quando o vi pela primeira vez. Tudo tinha começado ali, naquele momento, e não no passado, quando eu era criança. Confuso e sem sentido, eu sei, mas era o que eu sentia. Eu estava parada, olhando aquele lindo rapaz que durante muito tempo tinha feito parte da minha vida. Não sei quanto tempo ficamos nos olhando. Então ele se aproximou de mim. Meu coração batia muito forte. Tentando disfarçar, dei bom dia. Ele me deu um lindo sorriso e disse: "Bom dia, Débora." E esse foi o começo de um grande amor. Sendo uma mulher casada, nunca ousei ultrapassar o limite entre a amizade e o amor. Confesso
que, sendo uma senhora de 87 anos, algumas coisas me deixam muito envergonhada. E mesmo que nunca me permiti faltar com respeito ao meu marido e aos meus filhos, o simples fato de estar confessando que amava outro homem me deixa muito constrangida. João Miguel era conhecido no bairro como um excêntrico. Ele tinha uma inteligência fora do comum, era um inventor, mas ninguém o levava a sério, pois ele vivia dizendo para todo mundo que estava construindo uma máquina do tempo. As pessoas faziam chacota dele. Alguns vizinhos me questionavam por eu acreditar nele, e àquela altura eu já sabia que, de alguma forma, João Miguel tinha sim voltado ao passado e me visto ainda criança. Eu não tinha nenhuma base científica em relação a isso, mas no meu coração eu sabia que estava certa. Sabe aquelas coisas inexplicáveis que acontecem na nossa vida e que ficamos perguntando: por que não fiz assim? Por que não agi dessa maneira? Por que não fiz diferente? Pois é, essa pergunta eu sempre me fiz, e apesar de ficarmos muito próximos, ao ponto dele frequentar minha casa e sair para pescar com o meu marido, apesar de nos encontrarmos constantemente nas festas, Natal, Carnaval, de frequentarmos os mesmos lugares, nunca tivemos essa conversa. Era como se não precisássemos de confirmação. Eu acreditava que João Miguel tinha, de alguma maneira, conseguido voltar ao passado e ter contato comigo ainda criança. Quando estávamos perto um do outro, apenas ficávamos nos olhando. Era somente o que podíamos fazer. No verão de 1967, o vi pela última vez. Foi na casa de um de nossos vizinhos, no Réveillon. Em um dos poucos minutos que pudemos ficar sozinhos, ele me disse que estava muito entusiasmado, pois tinha feito alguns ajustes na sua máquina e que pretendia voltar ao ano de 1921. Ele era fascinado por esse ano. Não entendo por quê. O fato era que ele queria ir para essa data específica. Naquele dia, ele me disse que se algo desse errado, era para eu não me esquecer que, mesmo parecendo pecado, ele me amava. Foi naquele dia, no ano novo de 1967, quando o vi pela última vez. Naquela noite, nos beijamos e foi a primeira e única vez. Querida Rosiane e amigos do canal, não estou pedindo para acreditarem em mim. Não foi por isso que mandei o relato, mas sim para falar para o maior número de pessoas que João Miguel não era um lunático excêntrico e estranho. Ele era um gênio que, de alguma maneira, conseguiu viajar no tempo. Se ele ainda viaja ou se parou em algum lugar do passado ou do futuro, eu não sei. Hoje estou com 87 anos. Metade da minha vida esperei que ele voltasse. Vi sua linda casa ser consumida pelo tempo. Vi minha própria aparência ser consumida pelo tempo. O tempo é implacável. Ele passa, apesar de querermos ou não. Na minha vida, aconteceram muitas coisas que para muitos não têm explicação,
mas que para mim é a minha vida, a minha história.